A Amazônia é mais do que uma floresta. Ela é uma mulher gigante verde que tem a chave da consciência que pode salvar o mundo. Suas árvores produzem 20% do oxigênio do mundo e absorvem bilhões de toneladas de CO2, que são os gases principais que causam o aquecimento global. Mas isso só acontece, gente, nas áreas que ainda não foram desmatadas, tá? A Amazônia funciona como um ar-condicionado natural do planeta, liberando uma espécie de vapor de água que regula o clima e gera chuva em várias regiões. Além disso, a Amazônia abriga a maior biodiversidade do mundo, com espécies que só existem aqui. Milhares de plantas são a chave de medicamentos e há milhares de espécies que vocês nem imaginam que ainda não foram nem catalogadas. Os povos tradicionais guardam a maestria da relação de afeto e amor com a terra. E é essa relação que precisa ser replicada em todo o mundo. Mas tu sabes, tudo isso está em risco pela ação da ganância do homem, que não para de desmatar, de poluir nossos rios com a mineração e o garimpo, além da violenta invasão de territórios tradicionais. Aprender com a Amazônia é a lição de casa que o mundo precisa fazer se quiser de verdade, tá, gente, sem greenwashing, combater o aquecimento global. Se tu te interessas pela Amazônia, compartilha e faça parte da corrente dos que defendem a maior floresta do mundo. Falando nisso, a gente vai conversar agora. Este podcast tem a honra de conversar com essa mulher que eu admiro profundamente, com quem eu tenho uma conexão muito forte, e a nossa conexão maior é realmente esse amor e esse desejo de proteger a Amazônia. E eu admiro, assim, muito o trabalho que ela desenvolveu a vida inteira, admiro muito a capacidade que ela tem de ser cosmopolita, ao mesmo tempo sem se esquecer das suas raízes. Gente, eu vou conversar com uma mulher que é designer de projetos e parceria. Na verdade, ela tem uma empresa chamada Investe Amazônia, que trabalha com design de projetos e parceria, mas ela mesma, é mestre em Direito Internacional. Ela morou 6 anos na Europa, voltou para a Amazônia em 2019 com muita vontade de participar desse momento, né? Esse momento de que o mundo inteiro olha para cá, porque entende a importância da Amazônia para o mundo. Eu vou conversar com a Maíra Castro. Maíra, muito obrigada por ter topado essa conversa. Estou muito feliz de ter aqui. Muito feliz mesmo. Muito feliz porque eu te admiro. A gente tem uma relação, eu e a Maíra, eu falo muito para ela, né? Que chega um ponto da vida, uma idade da vida, que você fica mais seletiva, né? Que você vai escolhendo mais as pessoas com quem conviver. E todas as vezes que a gente senta para conversar... A gente se nutre. A gente se nutre, a gente se expande. Verdade. Então eu falei, gente, o meu público, o público do BT Amazônia, precisa também dessa expansão, então tu tens que ir lá no podcast. Ela topou ouvir, graças a Deus. Maíra, a gente está vivendo um momento hoje de boom do Pará, em função da COP30, né? E boom da Amazônia em que sentido, tá? Porque eu estive recentemente na Europa e eu percebi que as pessoas acham que aqui é só floresta, né? Que aqui... E anaconda. E anaconda, né? Que eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Mas a gente está vivendo esse boom porque a COP vai acontecer aqui em Belém do Pará. E também porque o mundo, os pesquisadores, os especialistas climáticos entendem a importância da Amazônia para a sobrevivência do planeta, a importância da Amazônia como ar-condicionado do mundo. Como é que tu enxergas hoje essa expansão também do nosso mercado de negócios? Olha, a gente tem que dividir um pouco nesse assunto, porque são inúmeras camadas, tá? Quando a gente fala de negócios, a gente está falando de que tipo de negócio? Hoje a gente ouve muito numa construção de novas matrizes econômicas, né? E a gente fala muito de bioeconomia, por exemplo. E aí que vem a questão de que forma isso está sendo construído. Isso é uma provocação que eu estou fazendo sempre, constantemente. Isso reflete a forma como eu também consumo. Eu só compro produtos com insumos da Amazônia se eles forem produzidos localmente. Porque eu entendo que a gente precisa de desenvolvimento local. E para isso tu precisas gerar imposto, emprego e renda. Se tu compras um produto com insumos da Amazônia, mas que produz em outro lugar, é esse outro lugar, no final das contas, que está se desenvolvendo. Por exemplo,
essa explosão de açaí pelo mundo. Assim, fui em Dubai, tinha açaí. Todo lugar tem Eu fui açaí. em Malta, tem açaí, mas não é daqui. Não é, quer dizer, é daqui, o insumo vem daqui, mas o negócio não é um negócio local. Não, no máximo que a gente tem é a commodity, tá? Então, a commodity do açaí é a polpa, tá? Então, assim, a polpa ela ainda é majoritariamente produzida no Pará. Agora, os desdobramentos disso é fora, tá? Então, assim, o Pará, ele produz quase 100% de todo o açaí do mundo, mas é São Paulo e Ceará que mais exportam, tá? Então, assim, por isso que eu falo de que tipo de negócio a gente está falando. Eu trago essa provocação, né, sobre a produção local. Agora, a gente está tendo vários programas de aceleração, a gente está tendo muito incentivo, né? Isso é um crescimento dos últimos 5 anos para cá. Mas, mais uma vez, de que forma isso está sendo feito? Vai desenvolver realmente localmente? Eu queria que tu explicasse para as pessoas entenderem, porque quando se fala assim, minério vai desenvolver, porque vai chegar a mineração e vai desenvolver, e aí tu estás trazendo o açaí agora como commodity. Por que ser um mero exportador de commodity é tão ruim para o Estado? Olha, então, em que sentido ele vai ser ruim? Porque o que gera a maior receita do Estado é a commodity da agropecuária, a commodity do minério. Então, assim, pro Estado do Pará, a commodity, ela tem a sua vantagem. Tanto que agora, né, o governador do Estado, ele está tentando trazer uma commodity verde, que é justamente o mercado de carbono, né, mas não deixa de ser uma commodity. Então, assim, a questão toda da commodity é, a gente vai conseguir eliminá-la? Pergunta que eu faço. Para quem está vendo a gente, o que é a commodity? Commodity é um produto de baixo valor agregado, tá? A gente vai falar da soja, a gente vai falar de grãos, a gente vai falar de minério, a gente vai falar do açaí, que ele sai daqui com baixo valor agregado. Então, assim, é um produto que ele é de massa, ele é massificado, ele é de grande quantidade, ele não é de valor agregado, ele não é industrializado, ele não tem o que chamam de verticalização. Aí pega o caso do açaí, por exemplo, né? Do açaí tu vais fazer o açaí em pó, por exemplo, tu vais criar um shake, tu vais criar subconsequências, né, daquele produto. Né? Então, basicamente, isso é valor agregado. A commodity não. A commodity ela é de massa. E a commodity é ruim porque você paga pouco pela commodity e vai vendendo o produto agregado por um valor muito mais alto. Perfeito. Tá aí um outro caso, o nosso cacau. Né? O cacau também ele é feito dessa mesma forma. Ele sai daqui como commodity. Então, assim, é sobre agregar valor. Quando você agrega valor, ele custa mais. Então, assim, uma das coisas que eu entendi trabalhando, né, e vivenciando um pouco os nossos interiores com relação aos nossos insumos, né? Quando ali, quem está pegando, sei lá, castanha do Pará, copaíba e por aí vai, e vende aquele produto in natura, aquilo tem um valor. Agora, imagina se tem uma mini indústria de produção de óleo, ali ele já está agregando valor. Quando ele for vender, ele já não vende mais pelo mesmo preço. E quanto mais a gente agregar valor na base, mais a gente vai estar gerando valor para as pessoas que estão ali, porque no final das contas, Mari, nem todo mundo quer sair dos seus territórios para ir para uma cidade, né? Então, assim, acontece com a gente já sai de Belém, isso acontecia muito, né? Agora não entendo ainda como é que tá, mas quando a gente era jovem, né? Era muito comum isso, se tu quisesse mais oportunidade, tu ias para onde? Para o Sudeste, né? Necessariamente porque tu queres ir? Talvez não. Né? Então, assim, quanto mais a gente agregar valor na base, mais a gente consegue desenvolvê-la. E quanto mais pessoas locais a gente tiver nos lugares, mais fácil vai ser para proteger. E aí, a gente tem... Tu estás pontuando aqui muito bem o açaí, o cacau, né, o minério. Então, a gente continua sendo um feudo extrativista. A gente ainda é extrativista, mas assim... Commodity e extrativismo não são necessariamente as mesmas coisas, tá? Primeiro porque quando a gente fala de commodity, no meu entendimento, tá? E isso pode ser simplesmente uma mera opinião, a commodity, ela fala em larga produção. Você está produzindo, o extrativismo não é bem assim. E eu sempre digo uma coisa, o extrativismo não é só um meio de produção, ele é um modo de vida. Uma vez eu vi alguém de São Paulo, uma pessoa pública, política, falando num grande veículo, né, de mídia, que a gente deveria trocar o extrativismo
para poder produzir em grande escala na Amazônia, e eu olhei aquilo nessa grande mídia e falei assim, meu pai do céu, deixa eu conversar com quem está lá na base, porque o meu entendimento temos um problema com uma frase, né, com uma leitura dessa. E eu fiz um vídeo com 2 mulheres empreendedoras indígenas para falar sobre o assunto. E, de fato, é um modo de vida, porque é uma relação sobre o que a natureza te dá. O que eu falei de extrativismo é essa visão só do extrair. Ah, entendi. Né? Foi nesse sim, sentido. Sim. Não falando do extrativismo de forma literal mesmo. Mas é essa visão que, assim, o cara que vai fazer o açaí, que tem uma empresa de açaí, uma marca de açaí que vai entregar o produto com valor agregado, ele olha para cá e fala assim, vou só extrair esse bem que a Amazônia está me dando, né? Vou comprar por um preço baixíssimo, vou agregar valor, vou vender, vou ficar rico. Que é isso que está acontecendo com um monte de rede de produtos aí que vendem coisas da Amazônia, gente. Sim, Mari, infelizmente. Não, eu peguei uma castanha outro dia, que tava um saco de castanha do Brasil. Isso me dá uma revolta tão visceral. Tão visceral. Fora é conhecido como castanha do Brasil e deveria ser castanha da Amazônia, porque o Brasil não produz castanha. Não produz, é a Amazônia. Amazônia. Vai dar polêmica, viu? Porque a galera do Pará... Porque assim, já tiraram tanta coisa da gente, que querem tirar a castanha também, pô, pera lá, né, sabe? Então assim, o açaí daqui a pouco não é mais nosso também. Vamos falar Deixa eu te contar uma mundo. história que eu descobri recentemente, porque eu fiquei pensando muito sobre essa questão da castanha do Pará e eu cheguei a pensar que isso teria a ver com a questão do estado do Grão-Pará, que basicamente compreendia quase toda a região. Eu falei, ok, é do Pará por causa disso, né? Vai que. E descobri recentemente que não. Tinha uma empresa inglesa, veja, chamada Pará Ports, que exportava a castanha daqui para fora. E o povo do Sudeste, na época, conheceu essa castanha, que também era brasileira, através dessa empresa. Então, era a castanha do Pará por causa dessa empresa inglesa que tinha o nome Pará Ports. Que tal? Pois bem. Então, assim, né, até o próprio Brasil conhece da Amazônia, às vezes, através de quem está lá fora, porque conhece mais e tem mais contato conosco do que o resto do próprio país. Sim, é impressionante isso, né? Como o brasileiro não... Não, isso eu tive certeza agora, nesse intercâmbio que eu fiz, o brasileiro não conhece a Amazônia. A gente precisa entender uma coisa, Mari, o estado do Pará, o Grão-Pará, que pegava essa região quase que toda, né, desde ali do Amazonas, Roraima, Amapá e o estado do Pará, durante 200 anos não fez parte do Brasil. A gente respondia direto à coroa em Lisboa. 200 anos na história de um país colonizado de 500 anos é muita coisa. Então eu sempre falo que a gente tem uma distância que não é só geográfica, a gente tem uma distância emocional e psicológica do resto do país. Fora a distância cultural também. Pois bem, né, que já está ali incluído, né, então, de fato, nós ficamos distantes, né, do resto do país, né, por essas questões, e eu cheguei a pensar que era uma decisão estratégica, militar, né, dos portugueses, e para minha surpresa, graças aos vídeos que a gente fez no BT, eu descobri que não eram questões climáticas. Era mais rápido chegar daqui de Belém, por exemplo, em Lisboa, do que chegar na capital do Brasil, que tal? Por causa dos ventos. Salvo engano, ventos alisos, que chamam, né? Que basicamente empurrava para o continente. Então, demorava muito para poder passar, né, por essa questão climática. Então, basicamente, a gente respondeu e dali ficou durante 200 anos. Por isso que o Pará foi o último estado, né, a aderir, entre aspas, né, ao resto do país. Tu já viajaste o mundo inteiro e... Quando eu falo contigo, eu nunca sei onde tu estás, porque tu estás sempre viajando, eu acho isso incrível, né? Moraste em Genebra, na Suíça, ficaste lá 6 anos. Como é que tu vês aquele momento em que tu saíste aqui do Brasil e o momento que a gente está vivendo agora com relação a como o mundo percebe e vê a Amazônia? Égua da pergunta. Eu não sei nem como eu começo a responder. Não, porque são contextos diferentes, né? Não, fora a questão da maturidade, né? Eu saí daqui foi em 2007, né? Então, assim, era uma eu menina, tinha né? 24 anos, né? Então, assim, o mundo, ele era o que eu via através de filmes e livros, né? E foi assim que eu fui para a Europa. Hoje, por exemplo, depois de ter dado essa volta, você volta com a tua bagagem mais cheia, literalmente, né? A tua bagagem cultural, a tua bagagem intelectual. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que foi o que eu aprendi com os meus pais, né? O meu pai, desde criança, dizia, ele parafraseava Leon Tolstói, minha filha, canta a tua aldeia que tu serás universal. Né? Então, eu saí de Belém levando as minhas raízes. Tanto que eu lembro que uma vez me perguntaram se eu sentia saudade de casa.
E eu fiquei um pouco em silêncio e disse, não, porque eu trago a minha casa comigo. Né? Então, assim... Faltou um complemento. Sinto falta só do açaí, do Então, peixe, porque não dá. Deixa eu te falar uma coisa, dá. a paraense que mora fora, a gente sempre tem uma coisinha daqui. Uma farinha, um açaí, eu cheguei a comer maniçoba em Genebra. Gente, levei um contrabando de tucupi, jambu, eu fiz um arroz paraense para mais de 10 pessoas uma vez. Não tem aquela série, Aeroportos, Área Restrita? Tá aí, olha, um episódio. Já pensou Maíra sendo apreendida eu fui pega. Com contrabando? Não, mas eu fui pega. Fui pega e fiquei desesperada, porque a Suíça tudo é ultra caro, né? Sim. Ele abriu minhas 2 malas, foi justamente quando eu levei esse contrabando. Foi açaí, foi até charque, pimenta, cachaça, muita coisa, né? Só de jambu, gente, era muita folha, não tá entendendo? Abriram a minha mala quando eu tava pra sair. Aí eu comecei a ficar desesperada. E ele abre a mala, o cupuaçu tinha estourado, o açaí já não estava congelado. Eu fui me encolhendo e pensando na fortuna que eu não tinha, né? E quantos dias eu passaria na prisão. Aí o cara entrou para limpar a mão dele que estava suja, né? Ele pegou uma cachaça de pioca que é toda enfeitadinha, perguntou o que era aquilo, se era azeite, eu falei, era. E aí eu pensei, agora vem a facada, porque tudo você paga na Suíça e paga caro, né? Quando ele falou que eu ia pagar só 25 francos, eu tive que esconder a minha alegria. Meu Deus! Paguei nada praticamente, né, por tudo aquilo. Mas assim, foi uma experiência única e eu comecei a reduzir a quantidade de coisas de que contrabando. Eu levava. Consegui reduzir. Mas assim, tu passaste esse tempo respondendo a minha pergunta que você não respondeu ainda. Não respondi, mas voltando... Que contexto era aquele? Que contexto é esse hoje, né? Em que você... Eventos acontecendo sobre... Por exemplo, eu fui para a COP28 e todas as salas em que se falava de Amazônia estavam lotadas. Não, né? Não tinha isso na época, Mari. Eu acho assim, mais uma vez, a distância que a gente tinha com relação ao resto do Brasil e o resto do mundo, ela existia. E te digo mais, eu acho que a distância era muito maior do resto do país do que do resto do mundo. De verdade. Por que eu te digo isso? Porque a maioria dos brasileiros que circulavam em Genebra, pelo menos no meu ambiente, que era acadêmico, eram do Sudeste, Rio, São Paulo, aquela coisa toda, né? Então, assim, eu sempre tive muito orgulho das minhas raízes e eu falava que vinha da Amazônia. Então, era um ponto de distinção para mostrar que existiam outros Brasis, além daqueles que eram muito mais conhecidos. Rio e São Paulo, né? Que é só que fala quando tu tá fora. É porque é que mais viaja, né? A concentração populacional do país está ali... E várias outras razões. Mas tu encontravas alguns livros na biblioteca, por exemplo, que falavam de Amazônia. Eu encontrei um na Biblioteca das Nações Unidas que foi um pouco assustador. Porque a gente falava e ouvia falar de internacionalização da Amazônia, correto? Sim. Pois bem, havia aparentemente nesse livro, estava escrito, que havia um plano da União Europeia, chamado G7, de tentativa de internacionalização. Infelizmente eu fiz cópia disso, mas sabe Deus o que eu fiz porque sumiu. Então, assim, o que eu entendo, né, é que havia já uma percepção sobre a Amazônia do ponto geopolítico. É isso que as pessoas precisam entender, assim, o quanto a geopolítica define amada, esse interesse do mundo pela Amazônia. Não, então, se a gente quer conhecer a Amazônia, a gente tem que começar primeiro compreendendo sobre geopolítica. E isso não é uma coisa recente. Essa questão da geopolítica na Amazônia já vem desde os tratados de Tordesilhas, é muito antigo. Né? Por quê? Porque na época a Amazônia não era de Portugal. Ela veio se tornar depois. Primeiro eles foram chegando aqui porque o espanhol estava mais preocupado com o ouro e prata que tinha na parte ali do Peru e etc. Não estava muito ligando para aquilo e os portugueses foram realmente, aspas, colonizando. Até que aquilo foi reformulado. Então, o Tratado de Tordesilhas, de 1400 e bolinha, ele foi reformulado em 1700 e alguma coisa no Tratado de Madrid. Foi quando esse território passou a fazer oficialmente parte de Portugal. Então, veja, não é de agora, tá? Mas falando do mundo moderno, o interesse na Amazônia, ele é aquilo que a gente mais conhece. É minério, é terra e por aí vai. Né? Então, assim, a questão geopolítica ela é fundamental. Como é que isso está hoje? Né? Respondendo agora a segunda parte da tua pergunta, eu vejo que a questão da geopolítica está um pouco pulverizada dentro da questão climática ambiental que a gente está vendo hoje. Eu via muito a questão de pesquisadores vindo aqui, a questão geopolítica. Hoje eu estou vendo que a questão climática ambiental ela tomou uma proporção muito maior.
E estou vendo que a questão geopolítica, ela está um pouco que imbuída nisso, talvez disfarçada, eu não consigo ainda identificar de que forma a geopolítica ela está basicamente atuando, né, nesse novo cenário. Quando a gente vê, por exemplo, que o governo vai ceder por 30 anos, vai dar concessão de uma terra, de uma área, um território que foi devastado pelo desmatamento e que vai conceder esse território para uma empresa restaurar esse território, uma empresa de fora, uma empresa europeia. O que tu entendes sobre o que tu entendes disso? Olha, vamos lá. Não é possível para uma pessoa estrangeira comprar um pedaço de terra aqui diretamente, né? Você precisa, né, de uma pessoa local para basicamente fazer essa transação contigo. A área de concessão. A gente tem áreas que são devastadas aqui na Amazônia que tem processos e iniciativas de restauração. Quando eu vejo uma entidade, um ente estrangeiro privado fazendo isso, a gente tem que entender qual é o interesse que está por trás, tá? Então, assim, o interesse que me vem em mente de cara é a questão do carbono. Pode ter interesse em minério? Pode, mas aí a gente deixa de falar de solo para falar de subsolo e são leis e são legislações completamente diferentes. Tu pode ter direito sobre o solo, eu tenho uma fazenda, mas o subsolo da minha fazenda pode não ser meu. E aí, como é que faz? Isso é sério, de verdade. E aparentemente, posso até estar enganada, a questão do subsolo, ela pode, na verdade, atingir até terras que são de unidade de conservação, ou terras indígenas, né? Então, assim, é uma legislação diferente do direito do solo. Tu tens o receio, te passa pela cabeça, eu acho que passa, porque passa pela de todo mundo, mas assim, isso te soa como estão vendendo a Amazônia? Engraçado, faz um bom tempo que eu não ouço essa questão de vender a Amazônia. Eu acho que antes do boom da Amazônia, que veio muito com a pandemia, a gente ouvia mais, né? A gente ouvia falar da atuação das ONGs, não é? E agora Sim. A gente começou a ouvir menos. Porque tu trouxeste o tema que é a internacionalização da Amazônia, eu acho e eu vejo, né, que a internacionalização da Amazônia ela está acontecendo dessa forma, né, de uma forma muito velada, né? Vamos restaurar o que está desmatado, vamos entregar para quem, né? Porque realmente há um interesse geopolítico na Amazônia. E a população não está entendendo o que está acontecendo. A população não está entendendo o que é a COP. A população não sabe o que é a COP. A população não sabe a importância da COP para o mundo, a importância da Amazônia para o mundo. Então, a gente está no momento em que, por exemplo, eu, enquanto profissional da mídia, eu tento, de todas as formas, mostrar para as pessoas o quanto a Amazônia é fundamental hoje para a sobrevivência do planeta, né? E lembrá-los de que todo o interesse colonizador na Amazônia é em função dos nossos bens naturais, que eles chamam de recursos naturais, que não são recursos, porque são da natureza, ela nos concede, porque ela é extremamente bondosa, generosa, ela é uma mãe, mas não são recursos, são bens naturais. Agora tu tocaste num ponto, né? Voltando na questão da restauração, que eu falei, olha, eu vejo a questão do carbono, pera lá, vamos agora falar de biodiversidade. Porque se tu tens ali um pedaço de território que tu vais restaurar, tu podes muito bem, né, restaurar com insumos, né, e parte da nossa biodiversidade que tem o quê? Que tem retorno econômico. Entendeu? Então, assim, sim, isso pode ser uma forma, porque, ao meu ver, o grande interesse geopolítico é econômico. Econômico para com a biodiversidade da nossa região. Então, a questão, veja, eu vou retornar à questão do clima e meio ambiente, que parece que hoje a política ficou meio misturada ali no meio, né? Então, basicamente, conversando contigo, né, eu estou até entendendo um pouco mais de como isso pode estar atualmente. Então, a questão de uma restauração, ela pode trazer, né, vida à floresta novamente, e pode ter também um retorno econômico, que não é só o carbono, né, o mercado de carbono, mas em si, plantação de biodiversidade que tem um retorno econômico. Maíra, como é que tu tá vendo esse movimento localmente falando dos empresários, empreendedores locais? Tu realmente acredita que a COP vai ser uma virada de chave para o nosso mercado, para o nosso turismo? Como é que tu está vendo esse evento, né, e toda essa chama acesa com relação à COP, mas ao mesmo tempo reclamação de falta de investimento na cultura, reclamação de falta disso, falta daquilo? Qual que é a tua avaliação?
Olha, Maria, eu vejo a COP aqui na nossa região como uma oportunidade, tá? Eu vejo como um marco político histórico no país. Por quê? É a primeira vez na história moderna desse país que a gente está vendo um deslocamento do centro, do eixo Brasília, Rio-São Paulo. Tá tudo vindo para cá. Isso aqui incomoda. Tá incomodando. A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, por essa razão, eu vejo que é um marco histórico-político. Tá havendo um deslocamento. A gente teve um chefe de Estado que veio primeiro aqui em Belém, depois desceu para Brasília, né, e foi para São Paulo, que foi o presidente da França. Então, assim, isso daqui é um fato inédito. O Biden, presidente americano, veio na Amazônia. Tá entendendo a dimensão? Então, isso tem a sua importância. Onde é que eu vejo, né, a oportunidade? A oportunidade de ser visto. Né? Então, assim, quando você tem essa oportunidade, você tem que também aproveitá-la. Aproveitá-la para o quê? Para se mostrar. Então, claro que dependendo do teu setor, isso vai ser mais ou menos, mas eu acho que tem também uma questão de posicionamento. Primeiro ponto. A questão é que as pessoas, o Brasil está falando de COP em Belém. Para incluir o que tu estás trazendo, a gente precisa falar de Belém na COP. Tá? Então, assim, de que forma está havendo fomento para o que é local? Porque a gente está tentando atrair a atenção do mundo, não é verdade? A gente está fazendo uma movimentação para mostrar o que é nosso. Para quem? Para quem está fora. Mas quem é que está participando dessa movimentação? Porque, assim, eu sempre digo, você quer matar um território, mata a cultura desse lugar. Se você quer fazer eles prosperar, você vai ter que fazer prosperar a cultura daquele local. Então, assim, no nosso caso, para que a gente faça com que a COP deixe efetivamente um legado que não está no material de infraestrutura, simplesmente do que vai ser criado, a gente precisa botar a nossa cultura e tudo que ela representa como uma parte importantíssima desse legado. E aí vem a questão, como é que isso está sendo feito? Ou se é que está sendo feito? E se não está sendo feito, a gente vai fazer o quê? Não é verdade? Eu estou sentindo que hoje a gente vive uma explosão de todos os setores inflacionados, né? A gente fez ano passado um festival, quer dizer, ano passado, eu já estou em 2025, volta, 2024. 2024, agora em outubro, o Festival Boulevard. E aí eu tive a possibilidade de estar com um orçamento na mão e entender que um orçamento que há 2 anos era X, hoje é 5X. Né? Então, nosso mercado está inflacionado. Só que tu achas que tem mais dinheiro rolando aqui para quem está, para nós. Eu estou falando dinheiro, financiamento, dinheiro, grana no bolso do empreendedor local, dinheiro para os fazedores de cultura local. Tu achas que esse dinheiro está chegando para a gente? Não, amada, infelizmente. Para o ribeirinho que tem o seu negócio, para a branca lá do Cumbu, tu achas que está chegando? Não, infelizmente. Assim, vamos lá. A solução mas tem muita grana chegando. Já, exatamente, né? Tá chegando dinheiro, mas tá indo para onde? Não existe árvore dando fruto sem raiz. Então, se você quiser ajudar a Amazônia a contribuir com Belém, meu amor, você vai ter que botar dinheiro na mão das pessoas que estão locais. Das iniciativas locais, das organizações locais, das pessoas que fazem cultura, ou que empreendem de uma forma mais geral, localmente. Quando você patrocina um evento que vem de fora para cá, a gente não está fazendo absolutamente nada pela região e muito menos por Belém. Isso aqui é um problema. Um problema porque quem está lá fora financiando não tem acesso à realidade local. Tem acesso às suas pontes e redes que são de fora. Isso, sinceramente, me deixa extremamente irritada. E eu tenho falado disso sempre e constantemente, quase como em forma de denúncia. Porque é uma provocação que eu faço. Até no meu site da minha empresa está escrito, né, trocando intermediadores por interlocutores. A gente precisa cada vez mais de pessoas locais para fazer o quê? Networking. E acessar quem tenha fonte de recursos, seja ele qual for, que tipo de recurso seja, para que a gente consiga fazer pontes diretamente, porque senão a gente não vai acessar. E assim, me incomoda, assim, eu não sou da área da cultura, por exemplo, mas me incomoda extremamente uma série de projetos que estão chegando em Belém quando a gente tem projetos locais que estão minguando. Né? E aí vem a questão, qual é o meu papel? Bom, eu tenho uma rede fora da região? Tenho. E a partir de agora eu estou começando a me posicionar para falar com quem tenha dinheiro, com quem tenha caneta para assinar. Se não for isso, eu não vou fazer negócio, eu não compactuo. E não é uma questão, entendeu, de ser contra algo ou alguém. Não, é uma questão de estratégia. Eu quero conversar com quem tenha caneta para assinar.
Eu não quero mais conversar com quem tenha um projeto para intermediar. O que tu estás sentindo a respeito dessas iniciativas que chegam aqui e que estão meio que investigando para entender como é que funciona, mas que, no final das contas, por trás dos panos, a concentração de recursos, eles querem que continue lá? Uau! Olha, eu vou trazer um pouco para o meu campo individual, tá? Eu me fechei. Então, assim, só me acessa quem eu quero hoje em dia, né? Até para evitar o ruído de ter que dizer não, né? Inúmeras vezes. Então, eu fiz essa movimentação esse ano. Tem pessoas que estão vindo exatamente com esse intuito, e eu sempre digo, às vezes, não é uma questão de mal, boa intenção, é uma questão de viés inconsciente. Viés inconsciente, porque eles sempre tiveram esse viés sobre a gente. Teve né? um agora recentemente que ia fazer um evento porque o nosso ecossistema pediu, a gente conseguiu um patrocínio global, a gente tá chegando aí. E eu joguei um balde de gelo, assim, propositalmente. E peguei e falei, vem cá, se vocês querem nos ajudar, vocês vão ter que botar dinheiro na mesa aqui. Entendeu? Bati na mesa, que deve ter feito, né, um barulho aqui, mas basicamente é sobre isso. Isso já rolava há muito tempo, isso já rola há muito tempo, né? Então, assim, editais que ofereciam uma cota para o norte. Você via que tinha um movimento das empresas vindo de São Paulo, vindo do eixo Rio-São Paulo, né? Se conectando conosco aqui, porque queriam essa fatia. Então, assim, já pra gente já é tudo muito mais difícil. É difícil chegar. É difícil, Maíra, é difícil chegar aqui. É difícil geograficamente pra gente viver aqui. Eu tava em Manaus, sabe quanto tava uma passagem? Manaus-Belém? É um absurdo de R$3 mil. Uhum. Gente, que isso? Com R$3 mil você vai para a Europa. Eu tô falando não é porque a Europa não é porque por causa da distância geográfica. Então você dificulta a vida de quem tá aqui, a nossa vida é difícil pra gente viver aqui. É o custo Amazônia, né? É o custo Amazônia. É difícil pra gente viver aqui, porque a gente tem uma infraestrutura de cidade caótica e ao mesmo tempo é difícil pra gente sair. E quando você mora fora, é difícil pra você viver suas pessoas, visitar suas pessoas. É difícil pra gente ir pra Manaus, é difícil pra gente ir pra Santarém. Isso que tu falaste. E aí as pessoas olham para cá e veem, uma grande oportunidade acontecendo, porque Belém tá no hype. Como é que eu vou me aproveitar dessa galera? Como é que eu vou extrair dessa galera? Para onde tá indo o dinheiro, as pessoas estão indo. De repente, agora tá todo mundo falando de clima e meio ambiente, do que quer que seja relacionado com onde tá indo o dinheiro, né? Que no caso tá vindo para cá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se interconectar mais, a gente precisa conversar mais, a gente precisa se encontrar mais. Sério. Por quê? Porque é a partir do fluxo de informação que você começa a abrir a tua mente e tomar novos posicionamentos. Tá? Então, na verdade, a gente não vai mudar a situação assim do nada. Não vai adiantar simplesmente reclamar do que está acontecendo. A gente vai precisar agir. E agir de forma estratégica. E uma das estratégias que eu vejo é interconexão local. Né? Então, assim, por quê? Porque o fluxo de informação circula. Isso é muito importante que tu está falando também, porque essa interconexão local e essa rede, formação de rede, para a gente também é um desafio. Pode ver com relação a gente pode observar isso na relação de Belém com Manaus. Durante muito tempo se plantou uma disputa entre Belém e Manaus. Isso é uma estratégia colonizadora. Dividir para conquistar, Dividir para conquistar, cara? exatamente. Então, aqui a gente percebe que isso existe também. Eu realmente não consigo entender essa briga, essa disputa entre artistas locais, no momento em que todo mundo realmente precisa dessa consciência de rede, sabe? Então, eu acho que pra gente é difícil, porque assim, como sempre foi tudo muito pouco, quando tem um pouquinho, todo mundo quer. Sabe, todo mundo quer, e aí eu vou brigar com a gente, meio que acaba não vibrando na abundância e vai vibrando na escassez. Olha só, prosperidade é coletiva, como disse uma amiga minha, Jandaraci Araújo, essa semana. Prosperidade é coletiva. Tá? Então a gente começa a prosperar à medida que você vai compartilhando, né? E isso daqui é uma mudança muito profunda, porque isso ataca a tua sobrevivência. Pô, mas eu vou dividir, mas e aí, eu tô com pouco, vou perder, né? É a mentalidade do perder, ao invés de raciocinar sobre o que se vai ganhar. Agora, o que eu vejo gente, eu tenho a sensação de que a cada 3 meses o cenário ele tá mudando. E eu tô sentindo que o cenário tá começando a ficar mais favorável. Por quê? Porque as empresas do Brasil, do que eu tô entendendo das minhas viagens, né? Que tu mencionaste que eu viajo muito e de fato, elas estão querendo fazer alguma coisa, não estão sabendo o quê, e é aqui onde a gente entra. Entra com legitimidade. Então, assim, o que eu vejo? Precisamos construir pontes, precisamos de mais interlocutores. A gente precisa se encontrar com quem esteja lá fora, com quem tenha caneta para assinar. Tá? Então, isso aqui é um movimento que a gente vai precisar começar a fazer. Então, para que isso aconteça, a gente precisa também fazer com que a prosperidade ela gire. Então, tu ganhas, eu ganho e nós ganhamos, né? Então, assim,
Eu vejo que não dá para você mudar o macro se não começar pelo micro. E eu costumo dizer, e acredito muito, em micro-revoluções que causam macro-impacto. Então, por exemplo, o fato de tu teres, né, um videocast, por exemplo, contando histórias de pessoas, isso aqui pode ter uma micro-revolução que pode ter um macro-impacto, porque eventualmente pode inspirar alguém com ideias? Pode. Né? Então, é basicamente isso. A tua ação individual, ela é micro, mas pode ter um macro-impacto. Tá? Então, acho que a gente precisa começar a pensar nisso e começar a sair das nossas bolhas para conversar com outras bolhas, né? Para que haja, na verdade, um fluxo maior. E um deles é, sim, essa interconexão entre nós mesmos. É bom te ouvir falando, e tu falaste que desse macro impacto, né? Desse micro que pode ter um macro impacto, porque eu te escuto falando e eu falo, essa fala tem que ser compartilhada com outras pessoas, porque as pessoas ainda estão, muitas, vivendo uma mentalidade que é o resultado desse nosso processo de exploração que é histórico, né? Desse nosso processo de silenciamento, de apagamento, da nossa identidade como amazônida e da visão que o mundo tem sobre a gente, que é uma visão colonizadora, que é uma visão de exploração. Então, se a gente não mudar a nossa forma de se enxergar, né? Hoje eu me olho e eu vejo, nossa, eu acho incrível isso que tu trouxeste para cá, que o teu pai falou, minha filha, cante a tua aldeia. Como é a frase? Canta a tua aldeia que serás universal. Cante a tua aldeia que será universal. Eu vou além, eu digo que... Vou além, olha eu mudando a fala do teu pai. Não, mas acho ótimo eu falar, papai, olha a tua isso. aldeia que você será original. Porque, gente, o mundo tá cheio de gente fazendo mais do mesmo. E hoje existe uma produção em larga escala industrial de pessoas, principalmente de nós mulheres com o mesmo tom do cabelo, de mulheres com a mesma sobrancelha, de mulheres com a mesma unha, assim, tudo igual, com o mesmo preenchimento, com o mesmo nariz. E aí eu olho para o meu nariz e eu falo, gente, desculpa, eu acho os meus traços amazônicos, né? Eu me acho parecida com a minha mãe, que é da Amazônia, meu pai é do Sul, mas eu acho a nossa beleza uma coisa tão única, sabe? A cor do meu cabelo, e aí às vezes eu vou no salão, bora clarear, bora fazer um negócio, eu vou ficar com o cabelo igual de todo mundo. Então, assim, falta a gente se olhar e se reconhecer, e reconhecer que o nosso valor está na nossa identidade única. Então, a gente precisa olhar para a questão da autoestima. Eu não sei quem foi a pessoa que inventou a tal da síndrome complexo do vira-lata. A gente precisa dar um outro nome pra isso, mas menos de vira-lata, gente. Pelo amor de Deus. Porra, todo mundo aqui já viu um cachorrinho vira-lata, um caramelinho. Tu já imaginaste um caramelinho se sentindo incomodado porque tá do lado de um bulldog? Gente, não vai acontecer. Imagina, não. Então, assim, a questão da autoestima, eu acho que ela varia muito de acordo com que área da tua vida tu estás falando. Tem algumas áreas que eu tenho zero problema de autoestima, e uma delas tem a ver justamente com as minhas raízes. Ao contrário, eu costumo dizer, na verdade, não é de hoje. Por ser nortista, por ser mulher, por ser amazônica, eu me acho até mais sexy. O mundo inteiro tá de olho na nossa região, fala sério. Então, assim, é um trabalho que nós precisamos fazer com nós mesmos. Então, vai ser um puxando o outro. Mari, não tem outro jeito. Eu não consigo ver isso tomando escala exponencial se não começar com 1, com 2 e com 3. E eu tô vendo a movimentação de pessoas aqui que querem fazer essa micro-revolução. E o que a gente precisa fazer? Começar a se aliar para fazer isso acontecer. Né? Então, assim, ajuda, na verdade, quem está fazendo essa movimentação. O que tu podes fazer? O que tu tens para contribuir? E não é simplesmente ter... às vezes, quem a gente é, só o fato de estar ali, podendo dar apoio com o que tu tem de experiência, de trajetória, de vivência, um contato. Gente, um contato pode abrir portas. Né? Então, a gente precisa começar a fazer essa movimentação e aproveitar, porque a COP vai vir de qualquer jeito. E o que tu achas que a gente precisa ter sob perspectiva, de forma muito clara, para o cavalo selado não passar e a gente perder? Saber o que tu queres. Mari, isso é muito importante. Tá? Então, assim, nós temos traços culturais latino-brasileiros, temos traços culturais nortistas amazônicos, e tomar consciência de quais eles são e quais são os mais favoráveis ou não é fundamental. Então, assim, cultura brasileira latina, a gente fala, é muito expansivo, mas no final da conta, o que é que tu queres mesmo? Entendeu? Então, saber isso é importantíssimo. Até porque, como o mundo está vindo para cá, a gente tem a oportunidade do cavalo selado, que é conversar diretamente. Então, quanto mais clareza a gente souber do que quer, mais fácil vai ser para você pegar esse cavalo selado.
Agora, tu que falaste aí dessa coisa da gente saber o que a gente quer, de ter clareza, né? E dentro dessa clareza, existe muita gente que não tem nenhuma clareza, mas tem muito oportunismo. Como é que tu vês o oportunismo hoje acontecendo de pessoas que vendem, que vivem uma Amazônia que não vivem, ou mesmo de pessoas que só querem surfar na onda da Amazônia, que acham que a Amazônia, ser amazônida é só tomar açaí e é só festa e oba-oba. Sendo que temos uma questão ambiental seríssima acontecendo. Né? Eu estou te perguntando isso porque tu sempre te posicionas e tu és uma conectora de negócios, tu és uma mulher que se relaciona com marcas, né? E precisa ter uma boa relação com marcas, mas mesmo assim, tu não te omites ante os absurdos que acontecem aqui. Não, Mari, porque é o seguinte, eu simplesmente sou, né? E talvez incomode alguns, talvez agrade outros, né? Mas assim, eu tenho uma rede de fora da região, né? Que inclusive é maior do que a que eu tenho, né? Localmente aqui. Então eu aproveito disso para fazer um posicionamento, né? Então assim, é quase que você educar as pessoas, né? Então assim, o que eu escolhi dentro desse cenário todo que a gente está tendo de boom é com quem eu quero conversar, é relacionamento. Eu quero me relacionar com todo mundo. Eu quero me relacionar com quem? Com quem eu quero falar? Com quem eu quero trabalhar? Sabe? Então, assim, eu escolhi os meus caminhos. Eu sei com quem eu quero estar, eu sei com quem eu quero trabalhar, eu sei com que tipo de cliente eu quero lidar. Porque não são todos. Então, assim, pode até bater na minha porta, né? Enfim, algumas pessoas querendo, né, trazer os seus projetos e grandes ideias e etc. Não vai rolar, porque não é o que eu tô afim. Né? Então, assim, da feita que eu consegui entender que de fome eu não morro, porque quebrar financeiramente eu já quebrei, né? E dói pra caramba, mas eu sobrevivi. Eu falei, eu não sou minha conta bancária. Ótimo. Isso dentro das minhas circunstâncias, né? Porque cada um tem a sua, né? Então, assim, eu consegui fazer uma mudança de mindset que me permite dizer alguns nãos que são bem arriscados. Mas, mais uma vez, são escolhas. Né? Então, assim, com quem tu queres se relacionar no final das contas? Outra coisa também, eu fiz um arranjo onde eu consigo me sustentar, gerar receita e ter tempo para focar nos projetos da minha empresa. Ter tempo para me dedicar a iniciativas de pessoas que eu acredito. Tá? Então, ter aberto esse espaço fez com que eu me sentisse melhor comigo mesma também, né? Mesmo, enfim, como pessoa física e também quanto pessoa jurídica. Porque é sobre isso, a gente precisa criar os nossos próprios projetos para poder apresentar e fazer uma mudança de paradigma. E o oportunismo? Ai, amada, o oportunismo. Tu queres que eu fale mais sobre o oportunismo? Eu vou te dizer. Eu acho que foi melhorando, tá, ao longo dos últimos anos, para ser bem sincera. Não dá para entrar muito em detalhes, né? Até por questões éticas, tá? Mas algumas pessoas de fora que estavam se posicionando para ser os defensores, para ser aqueles representantes porta-vozes, começaram a cair. Isso é notório. E eu tô vendo que essa movimentação, ela tá crescendo cada vez mais. Eu identifiquei, falando agora de recurso, falando de dinheiro e financiamento, que até o nível ali de filantropia, chamada Venture Philanthropy, que ainda é não reembolsável, existe o interesse, né, e o impacto emocional que você gera para poder, basicamente, né, ter acesso a financiamento. E você precisa de legitimidade para tocar as pessoas. Se você não tem esse aspecto, não vinga. Né? E eu entendi ao longo do tempo, tá? Essa questão, uma vez, por exemplo, um cara de fora com o outro de São Paulo, chegaram comigo, ela pode ser a cara do projeto, porque ela é amazônica, a gente não tem isso. É sério. Teve um outro que chegou, tem uma ideia sensacional para te apresentar, tu vai ser o braço local, eu vou falar com os caras lá de fora, vou trazer recurso, Né? Então, assim, eu percebo que tem melhorado. Por quê? Porque não tá vingando. Existe. Vai continuar? Vai. Como a gente lida com essa situação? Mais uma vez, networking, relacionamento. A gente precisa sair da nossa bolha para ir conversar com quem tem a caneta para assinar. Isso é um trabalho de construção de rede. E isso a gente vai ter que fazer um puxando o outro. A gente vai ter que ir abrindo portas, né, para que a gente consiga fazer essa mudança. Ai, maravilhoso. Maravilhoso te ouvir sobre conexão, sobre rede. Eu acho que esse é um momento que a gente precisa muito falar sobre isso, sabe? Porque a gente se fortalece quando a gente pensa no coletivo e a natureza ensina isso pra gente. Eu estava falando sobre isso aqui na minha entrevista anterior. Eu tenho um presente para te dar. Quero, adoro receber presente. Erlon, por favor, traga aqui para mim. Olha, uma coisa interessante que tu falaste de natureza, a natureza ela é interconectada.
a gente precisa simplesmente mimificar a nossa natureza, né? Então, pegando esse momento de copy, é justamente o que a gente precisa fazer, mimificar a natureza, interconectar para que a gente faça o fluxo de informação e se ajude. Eu tenho um presente pra ti, que eu acho que é a Adoro. tua cara. Ai, tu falas tanto da Amazônia, uma mulher que agora tá tomando um corpo maior. Ai, que lindo. E assim, te agradeço muito, porque muitos dos meus insights têm a ver com a nossa conexão, Ai, com que as coisas honra que tu me ouvir isso. trazes. Pra quem não sabe, a Maíra voltou da Europa e foi morar na Ilha do Cumbu. Na Ilha do Cumbu, né, Maíra? Não, no Acará. No Acará, e foi morar no Acará e viver realmente a vida ribeirinha. E eu acho isso assim... me mandava mensagem falando que observou alguma coisa no Rio e que teve uma inspiração a partir disso, porque a natureza ensina pra gente o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E, na verdade, foi a maior conquista que eu tive na vida. Porque eu não comprei um terreno e montei uma casa. Eu precisei ser aceita pela comunidade para estar lá. E para mim, essa é uma grande conquista. É onde eu me sinto mais feliz na vida. E o que ela dá pra gente é imensurável. Amém. Então, a Amazônia é uma mulher, lembrem-se Tá disso. linda. Você faz parte disso, eu tenho certeza absoluta. Eu te agradeço muito, 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 muito. Sempre muito. bom estar contigo, Virgem. Adorei esse presente. Eu acho que isso aqui leva um recado muito grande para todas nós, né? A Amazônia é uma mulher. Como é que a gente está lidando com esse feminino, né? Exatamente. Né? Então, assim, é um trabalho que a gente tem pela frente. Como é que o mundo lida com o feminino quando a gente assiste essa destruição acontecendo, né? Quando a gente vê que o homem queima a floresta amazônica e da mesma forma que um homem violenta uma mulher que está passando na rua. E adivinha quem se regenera? Adivinha quem vai sobreviver? Né? É a natureza. Ela. Porque nós, enquanto humanidade, estamos ameaçadas pela ação do homem. Maíra, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Segue a Maíra nas redes sociais. Se você tiver pergunta para fazer para ela, manda ali por direct. E eu quero que você diga aqui quem é que você quer ver nesse podcast. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.